Olá, no episódio desta semana vamos recordar e trazer à tona o polémico e histórico campeonato do Calabota em 58-59. Fica aí que eu vou contar-te tudo, já de seguida. O meu nome é Pedro Cardona, sou colecionador, videomaker, youtuber, um simples curioso, um entusiasta do desporto e do mundo audiovisual. Hoje no canal vou trazer um assunto bastante polémico do futebol português. Estou a falar no tão badalado campeonato do Calabote. Decorria a época de 58-59 e a luta pelo título estava ao rubro. Futebol Clube do Porto e Benfica discutiam taco a taco o campeonato até à última jornada da edição da prova. Estavam empatados em pontos e no confronto direto. Nas antas, na primeira volta, o resultado do jogo entre ambas foi bastante equilibrado e traduziu-se no 0-0. E na Luz, na segunda volta da mesma prova, o jogo foi bem renhido, que se traduziu noutro empate, desta vez no 1-1. Na altura, a regra dos golos marcados fora de casa não contava para o Totobola. Até aqui, tudo bem. Competitividade, emoção e suspense até ao fim. Está como se pretende, não é verdade? O Futebol Clube do Porto até nem tinha começado bem a época, comandados por Otto Bumbel, que terminara a época anterior no segundo lugar do campeonato, com os mesmos pontos que o campeão Sporting, e vencido a Taça de Portugal no Jamor diante do Benfica por 1-0, os portistas perderam pontos em 58-59 em 4 das 8 primeiras jornadas do campeonato. Quedavam-se pelo terceiro lugar, atrás do Benfica e do Vitória de Guimarães. Estávamos em novembro de 1958. Otto Bumbel sai do Futebol Clube do Porto e o clube vai buscar um treinador húngaro que ficou conhecido por vários episódios polémicos no futebol português. Bela Gutmann. O treinador Magyar pegou na equipa à 8ª jornada e na estreia arrancou com uma vitória na Covilhã por 4-0. A equipa parecia dar uma boa resposta, mas foi só de boca dura. Empates em casa com o Benfica e em Setúbal e derrota em Belém nos 6 jogos seguintes mantinham a estatística de 50% de vitórias nos jogos disputados. Com uma agravante. Da 8ª à 15ª jornada, os portistas caíram 2 lugares na classificação. Chegaram mesmo a estar no incrível 6º lugar depois da derrota em Belém. Seguiram-se as últimas 11 jornadas do campeonato. Coincidiu, curiosamente, com o melhor momento da época dos azuis e brancos, em contraste com o momento menos bom do Benfica, que perdeu alguns pontos. O Futebol Clube do Porto obteve então 9 vitórias e 2 empates, um em Alvalade e outro na Luz. Mas chegados ao momento de todas as decisões, a última jornada iria ser imprópria para cardíacos. O Futebol Clube do Porto e o Benfica estavam empatados com 39 pontos na 25ª e penúltima jornada, com uma vantagem do Futebol Clube do Porto na diferença de golos, 78-22 para os azuis e brancos e 71-19 para os lisboetas. Ora, os portistas partiam para a última jornada com 4 golos de vantagem sobre os lisboetas. Uma margem algo confortável para gerir, sem dúvida. Na última jornada, o Futebol Clube do Porto deslocava-se a Torres Vedras para defrontar o Torriense. E o Benfica recebia a CUF no Estádio da Luz. É então que fatores estranhos e externos começaram a mover-se e havia muita coisa mal contada. Ocorrem então situações vergonhosas e escandalosas no futebol português que nos dias de hoje ainda são colocadas em causa e contestadas de forma a tentar deturpar e escamotear a verdade dos factos. Mas vamos a eles. Para começar, na semana que antecede todas as decisões, é agendado um estágio da Seleção Militar em Lisboa. Veja-se lá. Os jogadores do Futebol Clube do Porto, Hernani, Miguel Arcanjo e Barbosa, são convocados. Numa altura em que uma viagem Porto-Lisboa era feita em 5 horas.
está-se mesmo a ver qual é o desgaste dos 3 jogadores só em viagens, 5 horas para baixo, 5 horas para cima. Para além disso, o Futebol Clube do Porto via-se privado dos seus 3 jogadores durante toda a semana. Não fizeram qualquer treino de conjunto com a sua equipa. E para o jogo do Campo das Covas, temos outra coisa que o Futebol Clube do Porto tinha 3 horas de viagem para cumprir, ao contrário do Benfica, que jogava em casa com o CUF. Depois, os jogadores convocados pelo Futebol Clube do Porto tinham a fazer aquelas viagens todas, e os jogadores do Benfica não tinham de fazer qualquer viagem. Portanto, tudo isto passa-se nessa última semana entre os jogadores do Futebol Clube do Porto e o plantel do Futebol Clube do Porto e aquilo que não se passa com o Benfica. Vamos ao segundo facto. Surge um elemento estranho na comitiva do Torriense, no dia do jogo do Campo das Covas. O Futebol Clube do Porto chega a Torres Vedras com muito apoio dos adeptos. Prepara-se para o jogo e repara que, junto à comitiva do Torriense, aparece um sujeito de nome Valdivieso. Quem era afinal Valdivieso? Nada mais, nada menos que o treinador adjunto do Benfica. Como? Mas o Benfica não jogava em Lisboa à mesma hora, no mesmo dia, e supostamente não teria que lá estar? Que estava Valdivieso afinal a fazer em Torres Vedras? Já sei. Como o Benfica é um clube que está sempre 10 anos à frente da concorrência, o Valdivieso foi apenas tirar umas notitas sobre a equipa de Futebol Clube do Porto para a final da Taça de Portugal daquele ano. Deve ter sido mesmo por isso. Pois é, deixando aqui um bocadinho a brincadeira de lado, Valdivieso estava ali para assegurar de que o Torriense faria a sua parte no jogo frente ao Futebol Clube do Porto. E não se fez rogado. Instalou-se nos balneários da equipa de Torres Vedras, deu a palestra para o jogo, imagine-se, e com grande desfaçatez orientou a equipa do Torriense a partir do banco de suplentes. Não se inibiu de dar indicações, protestar decisões e ainda provocou os jogadores do Futebol Clube do Porto, nomeadamente Hernani, com quem teve uma altercação. O ridículo de toda esta situação foi o que fizeram depois os responsáveis pela equipa de Torres Vedras. Tentando justificar o injustificável, porque não há justificação, o treinador da equipa do Campo das Covas, Fernando Santos, afirmou que Valdivieso foi a Torres Vedras apenas como espectador, mas não teve interferência na equipa do Torriense. Além disso, nem sequer admitia tal cenário. Rematou o assunto dizendo que, por deferência, Valdivieso sentou-se no banco dos suplentes apenas e só por isso. Isto é tão ridículo que mete dó. Além de Fernando Santos estar a passar um atestado à sua total incompetência, pretendeu atirar areia para os olhos das pessoas. Mas acontece que as pessoas não são estúpidas. Segundo o Norte Desportivo, Valdivieso chegou ao Campo das Covas sem qualquer bilhete. Foi-lhe negada a entrada e colocou o problema aos responsáveis do Torriense. Estes, como grandes cavalheiros que são, convidaram-no logo para o banco de suplentes. Isto dá tanta vontade de rir que eu não sei o que dizer mais. O jogo correu de feição ao Futebol Clube do Porto, apesar de tudo. Os pupilos de Valdivieso bateram-se com grande galhardia e fizeram o jogo da época. O árbitro da partida, Francisco Guiomar, negou 2 grandes penalidades claras aos azuis e brancos. O Futebol Clube do Porto marcou 3 golos, 2 deles mesmo ao cair do pano. Mas o terceiro, marcado por Teixeira, foi extremamente importante para a atribuição do título de campeão nacional. No fim do jogo, Valdivieso regressou a Lisboa com a mala cheia de dinheiro. Sim, já havia o jogo da mala, onde estavam destinados 5 contos de prémio prometidos para cada jogador do Torriense. 5 contos era uma fortuna naquela época. Vamos ao terceiro e último facto. O jogo do Estádio da Luz, entre o Benfica e a CUF, teve como protagonista Inocêncio Calabote. O árbitro de futebol designado para aquele jogo decisivo tinha até então um repertório de situações
nada abonatórias para a sua reputação. E neste jogo confirmou toda a sua categoria como árbitro e como homem. O jogo teve de tudo. Começou bastante depois do jogo do Campo das Covas, teve decisões de arbitragem que eu digo inacreditáveis, tempos de compensação injustificados, grandes penalidades que jamais se marcariam, expulsões incríveis dos jogadores da CUF e um guarda-redes de nome Gama que esteve numa tarde mas tão infeliz, que inclusive os jogadores da própria CUF pediram a sua substituição pelo suplente Zé Maria. Porque, se formos a ver, aquilo já não era só infelicidade, era a descarada. Há inclusive um vídeo num canal do YouTube em que surge Francisco Palmeiro, ex-jogador da CUF, presente nesse jogo da Luz, que admite situações estranhas e muito anormais no jogo de futebol. Relata inclusive situações passadas. O Benfica, todavia, ia aumentando o score no seu jogo. Chegava aos 7-1 e quando o jogo do Campo das Covas terminou, os jogadores do Futebol Clube do Porto esperavam sentados no campo pelado do Campo das Covas, à espera que o jogo da Luz terminasse. O Benfica CUF tinha ainda 8 minutos regulamentares para cumprir e 4 minutos de compensação. Foram provavelmente os 12 minutos mais longos da história do Futebol Clube do Porto. Mas no fim, a justiça era feita. O Futebol Clube do Porto venceria o campeonato. Nos dias seguintes, a imprensa era unânime em considerar os vergonhosos acontecimentos no Campo das Covas e no Estádio da Luz. Menos o jornal O Record, que para descredibilizar esta vergonha, ignorou estes acontecimentos e tinha atitudes irónicas sobre este escândalo do futebol português. Há muitos benfiquistas que ainda hoje negam as evidências deste caso. Preferem reportar-se a jogos desse campeonato em que o Benfica terá sido eventualmente prejudicado, quer por equipas de arbitragem nas suas decisões, quer mesmo por castigos dos seus jogadores. Podem até ter as suas queixas legítimas, o que é natural, mas não são os únicos com certeza. O Futebol Clube do Porto e todas as outras equipas também tiveram queixas. Agora, há que saber separar muito bem o trigo do joio. Uma coisa é ter razões de queixa da arbitragem, outra é fazer o que se fez no Campo das Covas e no Estádio da Luz. O certo é que Calabote foi irradiado do futebol por corrupção 7 meses depois do processo de inquérito concluído. Pela sua conduta e pelas mentiras que escreveu no relatório do jogo Benfica CUF, é aberto um inquérito de averiguações dias depois do jogo da vergonha. Poucos dias após o mais dramático epílogo dos campeonatos, Calabote é alvo de um inquérito federativo e acusado de ter mentido no relatório, escrevendo que o jogo principiara às 15 horas e terminara às 16 horas e 42 minutos. O árbitro defende-se e diz que o seu relógio é que vale. Nada é feito. É acusado de corrupção, mas diz que nunca recebeu um tostão. É irradiado uns meses mais tarde. Ao contrário de que muita comunicação social e de que os benfiquistas querem também fazer crer, a irradiação não foi devida a um suposto jogo de júniores que Calabote teria arbitrado na época anterior entre a CUF e o Belenenses. Nesse jogo de júniores, o Belenenses perdeu um campeonato por supostamente uma bola que tinha batido nos 2 postes da baliza da CUF teria entrado e o árbitro não validou de forma nenhuma esse golo. Calabote tentou defender-se de que inicialmente iria ter um castigo de 6 meses, mas a comissão que o irradiou era toda adepta do Belenenses. E por esse motivo foi irradiado. Esta é a tal versão que querem passar. Mas isto é crível. Quando não há argumentos, cai-se realmente no ridículo. Uma coisa é certa. Calabote admitiu no inquérito ter negado que o início do jogo da Luz foi atrasado por uma entrada tardia da equipa do Benfica no relvado. E disse também que o relógio que contava era o dele e não o da comissão.
O campeonato vencido pelo Futebol Clube do Porto nessa época será sempre lembrado como o Campeonato do Calabote. O Futebol Clube do Porto recuperava o campeonato 3 anos depois do último conquistado. Sob o comando de Bela Gutmann, os azuis e brancos tiveram que fazer das tripas coração para conseguir o tão ambicionado título. Depois desse campeonato, o Futebol Clube do Porto iria conhecer uma nova travessia no deserto. 19 longos anos de jejum esperavam-no. Nesta época, de 58-59, o Futebol Clube do Porto ainda tentou a dobradinha no Jamor. A imagem mostra-nos agora o 11 que jogou no Estádio Nacional frente ao Benfica. Alcançando a quarta final em 7 épocas, o Futebol Clube do Porto perdeu com o Benfica, que teve uma entrada muito feliz no jogo, e logo aos 15 segundos os lisboetas adiantavam-se no marcador por cá vem. Até ao final do jogo, o Futebol Clube do Porto não conseguiu empatar a partida e a Taça de Portugal não veio para as Antas. E assim termino mais um vídeo neste canal. Podes deixar aqui em baixo o teu comentário e inscreve-te para poderes acompanhar os próximos episódios do canal Malha Azul e Branca. Partilha este e outros vídeos com os teus amigos e nas tuas redes sociais. Agradeço-te imenso se o fizeres. Um abraço e até à próxima quarta-feira.